Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, como sempre, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz. Tenho que confessar que este jingle está a ganhar um Está a, bocadinho. Gosto disto. está a crescer em ti? Está a crescer em Estão a ti? afeiçoar muito a ele. Está a crescer em ti qual parasita? É isso? Está... Não é parasita. Está-me a dar mais quentinho à medida que o tempo Ok, passa. boa, ainda bem, fico contente. Fico contente quando ouço. Foste tu que escolheste o jingle, não é? Também Tu fui eu e que escolhi. o Ricardo. Eu tinha um muito pior. Tinha um muito pior, quero que as pessoas saibam isso. Não desmentirei. Tinha uma esquizo, e eles, o Ricardo e o Lucas, não quiseram. E acho que fizeram muito bem. Olha, estás fixe? Estou fixe. Estou a algures num quarto em França. Estou em trabalho, mas... Ok. Só as pessoas não estarem preocupadas, tipo, mas como assim? Foi raptado? Não, está mesmo a trabalhar. Não. Isto era giro. Atenção que eu fui raptado e nem assim deixo de gravar o podcast. Não, olha, olha, mas também tenho uma história boa sobre isso. Sou ladrão, não se esqueça, deixe-me só levar o microfone que eu tenho obrigações na segunda-feira. Trouxe, trouxe o microfone para a França para não falhar contigo. Foi roubado, no entanto. Foste roubado? E não Mas no sentido benfiquista do termo, não é? Porque eu sei que tem não, sido um tema. fui pickpocket Foste à moda assaltado, antiga. assaltado à Amigo do moda antiga. alheio mesmo. Ok, aí é bem. E o que é Ok. que te levaram? O telemóvel. Só telemóvel, ok. Só o telemóvel. Não, foi meter uma mão no bolso, que eu não sei, que tenho a certeza qual é que foi, mas tinha a certeza que lá o tinha, porque foi entre ir buscar a minha filha entre sair do carro e ir buscar a minha filha à creche. Quando estava a voltar com ela, meti a mão ao bolso para ver onde é que estava o telemóvel. Que estranho, trago-o sempre comigo, deve ter ficado no carro. Quando cheguei ao carro não estava, e estava no carro comigo de certeza, porque eu meto o Waze e tal. Volto rapidamente para a secretaria e o sempre prestável senhor Adriano da portaria da creche diz: a semana passada foram 2. Eles Aí é aproveitam que vocês, bem. eles aproveitam que vocês têm aqui os miúdos ao colo e não sei o quê, mas a mim foi a ir buscar lá ainda, não foi a voltar. Portanto, Fogo. mas já, chuva, muito guarda-chuva, a passagem ali na Almirante Reis estreita com a passagem do metro, deram-me um encontrãozinho de certeza e eu nem dei Porra. por ela, mano. Nem Yeah, dei man. por ela. Yeah. Tenho Liguei da, duas, re- liguei da recepção da secretaria e já estava desligado. tenho duas histórias boas com isso. Que a primeira foi para roubaram-me o telemóvel no Fruta Almeidas. No Na Fruta Avenida de Roma? Almeidas. Não, isto já foi há muitos anos, no Fruta Almeidas do Saldanha, estás a ver? Aqui em Lisboa. Mas também foi um bocado a pedido, que estava a comer e tipo deixei no bolso ainda era consultor nessa altura, deixei no bolso do casaco de fora, no bolso de fora do casaco, estás a ver? Portanto, Uhum. um bocadinho a pedido. E a outra, ainda estava na faculdade, e essa sim tem mais piada, que foi, eu vinha de barco do Montijo para o Caixa de Estreia, apanhava o autocarro, que era o 732, parava no Isqueté, e às vezes o autocarro ia cheíssimo, não é? E lembro-me de um dia o autocarro, e às vezes íamos todos meio sardinha sem lata, e lembro do dia o autocarro estar tão cheio, e de eu dizer a seguinte frase, que foi uma frase que eu nunca mais disse, Isto está mesmo bom é para o assalto. Eu disse, não, disse assim, isto está tão apertado que nem os carteiristas se safam. Foi esta a minha frase, O que é que acontece? As pessoas riram-se todas muito, aposto que houve uma delas que se riu mais do que todas as outras, que foi quem me queimou a carteira, basicamente. Carteira é chato. Porque quando cheguei, pá, isto já foi há muitos anos, telemóveis não era uma coisa, quer dizer, podia-se roubar, mas era mais Uhum. difícil, não eram assim tão fininhos na altura, Uhum. estamos a falar de, pá, porra, pronto, vai ser triste, mas estamos a falar há 20 anos, né? Yeah. 20 anos. Yeah. Mas, gamaram uma carteira, mas foi um ladrão decente, ou seja, gamou uma carteira, mas depois largou ali ao pé da casa dos bicos, então depois alguém a apanhou e pude ir buscar e cancelar tudo. Mas sim, isto aconteceu. E nunca mais me esqueci isto tempo para os carteiristas está bom. Pois não, ficaste logo sem carteira só por causa das coisas armado em espertalhão. Bom, Histórias mais felizes. Estreiei-me no Mugasa. e que tal? Quero saber. O que é que Sim, achaste? sim. Foste Sim. almoço ou jantar, primeiro que tudo? Almoço. Almoço, eu acho que é melhor o almoço, quer dizer, Aquilo é sítio de passagem, não vais lá jantar de propósito, não é? não, eu já fui jantar, eu fui jantar mais vezes que almoçar, porque ia a A sério? subir, yeah, À noite, vais à noite? ia a subir à noite e depois, mas o que eu acho que eles devem assar os leitões
Manhã, estás a Contexto, ver? é um restaurante de Leitões um bocadinho a seguir à Mielhada, portanto tem que se fazer ali 12 quilómetros de Nacional, em vez de ficarem pela Mielhada onde estão todos, tem que se andar mais um bocadinho. Yeah. Eu acho que eles devem assar para a hora de almoço, estás a ver? Sobretudo, não sei se já são leitões à tarde, não sei, não faço ideia. Uhum. Então eu sinto Pá, que está mais crocantezinho, está mais, estás a ver? Está tudo melhor, pronto. Mas não sei o que achas. O que é que achaste, primeiro que tudo? eu achei o Leitão perfeito. É daqueles restaurantes que claramente é uma fábrica de imprimir dinheiro. Pá, aquilo tem salas enormes, de primeiro andar, segundo andar, aquilo não acaba. E Yeah. está a imprimir, claramente a imprimir dinheiro. Epá, o Leitão delicioso. Ótimo, No né? notes. Ótimo, No, ótimo. no. Espumantezinho ou não? Claro, claro. Espumantezinho, pois Claro. é. Do bom. Não foi local, mas foi um espumantezinho. E pronto, fui até ao Porto, pá, fiz uma viagem de regresso ontem, do pior que se pode fazer. Por causa do tempo. Yeah, yeah. Também é malucas. A Proteção Civil a mandar ficar em casa e ele pimba, mata cavalos 300 km para cima no sábado, 300 km para baixo no domingo, com a miúda no banco de trás. Pá, foi era uma Aí é festa de bem. 70 anos, Pois daquelas é, que um não gajo dá para tem de ir. faltar. Tem que ser. Yeah. Mas pronto, olha, estamos cá. O que interessa é que estamos cá para falar da NBA. Um abraço novamente à malta de Leiria e toda a gente que tem sido afetada pá, por este mau tempo. Recebemos mensagens no Spotify de malta a dizer que até ouvia o podcast, que descarregava o podcast quando eu para o trabalho para ser o entertain. Tipo, pá, acho que há podcasts melhores para serem entertain, mas de qualquer das formas o nosso abraço por isso, pá, e que corra tudo bem. Não está. Se o que te apetece ouvir no meio de condições bastante adversas e preocupações que a vida te dá a sério é um bocado de parvoíce, não sei se há podcasts muito melhores para ouvir. Se é tipo, Isso é verdade. deixa-me tirar a cabeça daqui uma hora. Isso é verdade, isso é verdade. Eu Isso é recomendava o verdade. nosso. Isso é verdade, tens toda a razão. Mas pronto, olha, falando um bocadinho da NBA, temos aqui meia dúzia não, menos de meia dúzia de assuntos para falar. Já tínhamos aqui alguns assuntos pendurados até desde a semana passada, mas depois com a trade deadline Fizeste-me ao leitão, deixaste-o no forno, deixei um lembrando, e bocadinho, trazes ficou um hoje. bocadinho, sim, ainda está, foi a air fryer, né? Que é para ficar estaladiço, sabes? Ficar estaladiço. E, opá, e um dos assuntos que queríamos falar era do Charlotte Hornets, porque os Hornets são, nesta altura, a equipa em melhor forma da NBA, 9 vitórias seguidas, 14 vitórias desde o início do ano, o melhor registro de vitórias desde o início do ano, igual aos Celtics, igual aos Clippers, são também quem está a somar mais vitórias. Desde o início do ano são a equipa com o melhor offensive rating, a quarta em defensive rating, o melhor plus-minus, é o melhor, tipo, aliás, net rating da liga. Tem um 5 inicial, que não sei se ainda é o 5 inicial com o melhor plus-minus da liga, mas se não é, estará de certeza próximo. Com tudo isto, uma equipa que estaria condenada à lottery, está em 10º lugar, a 3 jogos do 7º, que são os Magic, que nesta altura, para quem tem 9 vitórias seguidas, não parece assim tão longe. Não parece assim tão longe. E a pergunta que eu te quero fazer é, primeiro, se estavas à espera, e segundo, se estes gajos não são os Pacers do ano passado, pois não? Não devem ser os Pacers do ano passado. Em Não. princípio não, né? Em princípio Em não. princípio não. Mas os Pacers fizeram, se calhar não tinham tantas derrotas, mas fizeram este tipo Não, de sim, campeonato mas de trás para a frente. fizeram uma época, sim, eles começaram muito mal o ano, embora no ano anterior, antes de buscar o Siakam, já se viu o início de qualquer coisa, até o Haliburton se lesionar em janeiro, há 2 anos, e o ano passado foi uma equipa de 50 vitórias, portanto o grau de maturação e o nível do franchise player não é o mesmo, isso muda muita coisa. Mas também não é uma crítica dizermos que os Hornets não vão à final da NBA este ano, que é o que me estás a perguntar quando perguntas se são os Pacers do ano passado. Não é bem, não estou a perguntar tanto com o sentido de ir à final, estou a perguntar mais se são uma equipa que, por terem ganho tantos jogos seguidos, tantos jogos, até muitos deles em sítios difíceis, né? Foram uma das equipas que foi ganhar ao Standard. Se são uma equipa que, chegando aos playoffs, podem ser mais chata, porque claramente está a fazer a época de trás para a frente, ou seja, está a fazer a época em crescendo, não é? Encontrou as armas para lutar por ganhar mais jogos do que perder mais tarde que os outros, mas tem sido tipo chata de jogar, é chata de jogar contra, não é? Marcam muitos pontos.
Os Hornets todos os anos eu olho para eles quando estamos nos over-unders e nas previsões para a Conferência Este e não sei o que, eu digo, é este ano que estes gajos vão ao play-in, é este ano que estes gajos vão ao play-in. Estamos sempre à espera que dê um salto. Quando tiveram no mesma divisão dos Pistons e quem é que vai ao play-in este ano, os Magic há 2 anos, quando começaram a aparecer, os Hornets já lá estavam, porque os Hornets no segundo ano do Lamelo talvez foram uma equipa de play-in e depois tiveram várias trocas de treinadores e depois é aquela equipa que se no papel tiver tudo certo, pensamos, pá, estes gajos podem ganhar 35, 40 jogos e ir ao play-in, mas aconteceu-lhes sempre alguma coisa, ou foi a ordinarice de pessoa que o Miles Bridges é, ou este ano não tinham um poste para começar o ano, porque o Diabaté era um jogador de two-way e o Kalkbrenner é um poste branco rookie, os postes brancos rookies não vão ser lá muito bons normalmente, o Lamelo falha sempre não sei quantos jogos por ano, o Brandon Miller teve uma lesão grave o ano passado, voltou a ter uma lesão este ano, mas o ano passado vimos com a primeira época do Charles Lee que a dada altura eles estavam a defender bem. Isso é sempre um bom indicador quando uma equipa como os Hornets, na segunda metade de uma temporada em que os jogadores sabem que já não estão a lutar para grande coisa e que está perdida, está a competir e está a ganhar alguns jogos através da defesa. Esses sinais estavam lá, por isso a partir daí ficou um bocadinho dependente daquilo que o melhor jogador, que o Lamelo, consegue entregar à equipa, porque não é só o Lamelo. O Lamelo é o melhor jogador dos Hornets? O Lamelo é o melhor jogador dos Hornets. Ainda Ok. é, pelo menos. O Lamelo é o melhor jogador dos Hornets, porque o peso da responsabilidade de criação que recai sobre ele é gigantesco. E depois, quando o Lamelo não está, é tal coisa. Os jogadores que são role players ou que são bons starters têm todos que subir um degrau e assumir coisas que não são. O Brandon Miller passa a ter que ter mais bola na mão, mais criação, e ele não é um grande driblador. O Knippel começa a ter que fazer mais distribuição, e apesar de todas as coisas que ele faz bem, e distribuição secundária e terciária já é uma delas, começar a sets ofensivos e bloqueio direto ainda não é bem a coisa dele. Joga-se mais um bocado o Miles Bridges ball, que não é muito recomendável durante muito tempo, e por isso o Lamelo estar na equipa faz com que tudo caia mais no seu próprio lugar. E o que temos visto é que o Brandon Miller, desde que voltou desta segunda lesão no ombro deste ano, tem estado a fazer a melhor imitação do seu ídolo, que é o Paul George. Lembra-se que o GOAT, no pré-draft, o GOAT do Brandon Miller era o Paul George, e ele está a fazer uma ótima imitação. O Knippel, não há elogios possíveis, tu até lhe puseste um voto de All-Star de reserva e não é tão parvo quanto isso, é claramente um puto que vai ser 50, 40, 90 a carreira toda, inteligentíssimo a jogar futebol, vamos ver até onde é que a jogar basquete, vamos ver até onde é que a defesa pode ir, mas não vamos demorar muito tempo até dizer que o Knippel é um dos melhores lançadores que já vimos na NBA. Ele é um lançador nível Klay Thompson. Eu vou dizer uma cena. Estavas a dizer isso, eu estava a pensar assim: o que eu vou dizer a seguir é vibes Klay Thompson. Eu juro que dependendo do que é que acontece na defesa dele, vibes Klay Thompson, estás a ver? Até Sim. se calhar com outras coisas, se calhar o Klay também tinha um tipo de atleticismo quando era mais novo, pronto, que o Knippel não tem, mas o Knippel depois tem outras coisas que o Klay também se calhar não tinha quando era mais novo, tipo criação, ressalto. Sim. Pronto, etc. Condução, etc. Uma série de coisas. Mas pode ser melhor que o Klay na criação, o Klay Thompson muito melhor atleta, especialmente antes das lesões, foi um defesa que o Knippel não me parece que vai atingir. Não vai ser. Mas no capítulo de lançamento e de complementariedade a uma estrela ofensiva, estão ali muito perto. O Klay nunca foi o segundo melhor jogador de uma equipa de título, foi terceiro. Não me engano, o Draymond Green foi sempre o segundo melhor jogador daquelas equipas, e o Knippel talvez possa ser o terceiro melhor jogador de uma equipa de título. Não sabemos se o Lamelo pode ser a primeira, se pode ser a segunda, não sabemos até onde é que o Brandon Miller pode chegar. Parece faltar aqui uma estrela. Por um lado, se calhar era bom eles irem à lotaria ver se conseguiam trazer uma vez mais talento, até ali, porque nas quartas, quintas posições ao Cam Boozer, o Caleb Wilson, que são jogadores que se perfilam como quatros e, portanto, ajudavam no interior e podiam pensar numa vida pós Miles Bridges, que não sei se é um gajo aqui de longo prazo. Agora, a verdade é que olhas para as standings, olhas para a classificação e eles já estão no play-in. Os Bulls, depois das trocas, não parece que vão ter pedal para eles, e depois os Bucks querem perder jogos, os Nets querem perder jogos, Wizards e Pacers querem perder jogos. Portanto, neste momento há 11 equipas para 10 lugares. Eu não creio que os Hornets vão baixar daqui. Podem ter a capacidade de ser melhor que os Hawks para o que falta da temporada, por exemplo. Parece-me que vão ao play-in. E eu digo-te já, eu comprar, imagina uns Hornets Knicks 2-7 em Abril. É uma série muito, muito gira e os Knicks não ficam nada confortáveis com o que aí vem. E em relação ao que estavas a dizer dos lineups, não estás enganado.
Lamelo, Con Knippel, Miles Bridges, Brandon Miller e Moussa Diabaté, o herói não cantado desta equipa, um dos melhores ressaltadores ofensivos da NBA e um tipo que não se cansa de trabalhar. Só há 10 lineups que jogaram mais de 200 minutos juntos esta temporada. Eles jogaram 220 ou 230. São de longe aquela que tem o melhor net rating. Tem um net rating de 30.6. A segunda melhor. Portanto, em cada 100 posses de bola, lá em casa para perceberem, eles marcam mais 30 pontos que o adversário. O segundo melhor destes 10 lineups é 12. Pois. Dos 10 que jogaram mais de 200 minutos. Já agora só há um com net rating negativo, é um dos Lakers. Olha, só uma cena sobre o Lamelo. Posso fazer uma cena sobre o Lamelo? Sim. Se baixarmos o limite de minutos para aparecerem aqui mais lineups e das equipas fortes, e os Nuggets não tiveram o Aaron Gordon durante muito tempo e os Thunder não tiveram o Jalen Williams durante muito tempo. Portanto, se baixarmos para lineups que tenham jogado mais de 100 minutos juntos, há 51, eles continuam a ser o melhor, com 30.6. O segundo melhor é um dos Thunder e depois um dos Nuggets com 25 e 20. E só há 3 lineups acima de 20 net rating e eles têm 30.6. Portanto, quem está mais distraído lá em casa, o melhor 5 da NBA deste ano é o dos Hornets. Por isso é que eu estava a falar dos Pacers um bocado por isso, né? Porque durante a época passada os Pacers foram dando uma série de indicações de que era uma equipa que claramente devia ser tida em conta depois quando chegasse a uma altura mais a sério. Porque os números não mentem, né? Os números não mentem. E a minha dúvida, essencialmente, era com isso. Porque há bocado falavas do Charles Lee e do facto dos Hornets. Óbvio que há um certo amadurecimento destes jogadores, mas há, sobretudo, parece-me uma mudança de mentalidade e desta ideia de que deixar de ser uma equipa perdedora para passar a ser uma equipa que sente que pode ganhar. Esse também é um amadurecimento. Foi um amadurecimento muito de treino e de psicologia e de química da equipa e de princípios, tanto quanto o basquetebolístico. Já agora, só uma curiosidade. Lamelo Ball está na sua 6ª temporada na NBA. Dessas 6, só por uma vez teve um plus-minus positivo, que foi no seu segundo ano, quando foi All-Star. O seu plus-minus na altura, na época, foi 1.3. Esta temporada, o seu plus-minus é 4.8, na época toda. É o melhor plus-minus que teve na temporada, sem ser... Ou seja, não é na carreira, desculpa, não é o seu melhor ano em termos de lançamento, mas não é o seu melhor ano em termos de marcação de pontos, pelo contrário, é o ano em que joga menos minutos, é o ano em que marca menos pontos. Mas se calhar até esta gestão, não é? Do Lamelo e a forma como, no final do dia, o jogador também tem de comprar um bocadinho isto, né? O gajo não se pode esquecer disso, o jogador também tem de estar... E temos visto imensos exemplos nos últimos meses, não é? De jogadores, não vou dizer com características parecidas à do Lamelo, mas dentro da mesma vibe, não é? Esta vibe de base, que estou a incluir o Trae Young e o Ja Morant. Quer dizer, será que estes jogadores jogam basquetebol vencedor, não é? Será que aquilo que eles mostram dia após dia, na marcação de pontos, na espetacularidade, etc., faz deles jogadores com basquetebol vencedor? E durante, vou dizer, quase desde sempre, dos últimos 6 anos que o Lamelo está na liga, eu acho que este é o primeiro ano em que nós olhamos e dizemos assim, nesta hierarquia, tipo Trae Young, Ja Morant, Lamelo, ele está acima. É a primeira vez que ele está no topo desta hierarquia destes 3 bases. Óbvio que são jogadores diferentes, eu não estou a colocar isso em causa. Estou mais a dizer, havia uma certa segunda linha, não é? De bases, tipo, bases jovens que podiam fazer coisas diferentes, etc. E acho que é o primeiro ano que não sabíamos bem se estão aqui para o deles ou para o de todos. Sim. E é o primeiro ano que o Lamelo está acima desses 2 jogadores, estás a ver? É difícil discutir com a produtividade do Trae Young por causa da proficiência que ele tem no bloqueio direto na NBA de hoje em dia. Portanto, desde que ele entrou na NBA, ninguém, ou só o Luka, é que fez mais assistências do que ele, tinha isso a favor dele. Mas fora o bloqueio direto, e em termos de talento natural, o Lamelo é o mais avançado de todos, tanto que ele às vezes parece que toma decisões absurdas porque está meio aborrecida. Tipo, eu vou lançar daqui porque agora apetece-me e pode ser que entre, porque se eu quisesse, eu fazia aqui qualquer coisa e isto dava sexto. Se eu quisesse agora um alley-oop pode abater, eu fazia, mas vou só lançar aqui a 8 metros a ver o que é que acontece. E
tanto por causa do tamanho que tem, a envergadura que Sim. tem, é aquele tipo que tem menos desculpa que se cortar 20% das piores decisões que toma e tomar um compromisso a sério com o lado defensivo da bola, a inteligência natural que ele tem. Ele nasceu para jogar basquete. O basquete é um jogo muito fácil para o Lamelo Ball, mesmo. Se ele estiver concentrado durante os 35 ou 36 minutos que está em campo, se estiver atento ao lado defensivo, isso não é fácil. Não, para Se o gajo ele, tivesse a não. cabeça do irmão, meu, se o gajo tivesse a cabeça do irmão, do Lonzo Ball, Do é Lonzo, isso. Só para deixar claro qual dos sim, irmãos é que estamos a falar. Sim. ou se pusesse os olhos naquilo que o Steph Curry fez a partir do primeiro terço da sua carreira, que foi a maneira como tratou o corpo dele, mesmo problema, tornozelos não davam garantias nenhumas, o Steph falhou quase uma época inteira no início da carreira dele. Pouca gente se lembra disto, porque os tornozelos, e jogava com aquelas braçadeiras enormes à volta dos pés para não magoar os tornozelos, ninguém sabia o que é que o Steph ia ser. Eu não estou a dizer que o Lamelo tem potencial para ser o Steph, não é isso, mas o Steph também, a fama era que ia ser sempre comido no lado defensivo e tratou do corpo como pouca gente, tanto para estar disponível em campo como para se aguentar do lado defensivo. Tornou-se um defensor coletivo até acima da média. O Steph Curry, para o tamanho que tem, um excelente ressaltador a partir da posição de base, que o Lamelo é um dos melhores do campeonato, excelente a saltar linhas de passe, instintos que o Lamelo tem formidáveis se souber quando é que tem que arriscar, quando é que pode ir. Por isso ele tem... O Lamelo pode entrar naquela elite dos 5, 6, 7 melhores jogadores, é complicado, e eu não digo que ninguém vai lá chegar, a não ser quando vemos um caso tipo o Wembanyama. Tipo, eu nem sei se o Flag alguma vez vai ser um dos 5 melhores jogadores da NBA, acho que vai, e o Flag é um projeto absurdo. Fleck tem sido, pá, sim, tem jogado muito, sim. Absurdo, eu acho que vai ser, mas não é garantia Eu acho que que as um tipo pessoas não desses... perceberam ainda, não sei se alguém, porque há um Tipo, certo nível, o Anthony Edwards nunca foi um dos 5 melhores jogadores da NBA, ainda vai ser, sim, mas estamos mas na só, quinta, ou na quinta yeah, época dele, yeah, ainda não yeah. foi. Só por causa do Cooper Flag, desculpa lá, que é um gajo, não se pode esquecer que o Cooper Flag saltou um ano do secundário. Exatamente. O Cooper Flag tem 19 anos, acho eu, já tem 19, não tem? Acho que já tem, vou Já. confirmar. Tem Já. 19 anos, tipo, não é suposto um gajo com 19 anos marcar 49 pontos num jogo da NBA. Tipo, quando é que isso aconteceu? Tipo, estamos a falar de tipo predestinados, né? Como o LeBron e o Wilt Chamberlain, ou tipo, o Wilt Chamberlain se calhar não jogou com 19 anos, mas estamos a falar desse nível de predestinação, não é? Não é um gajo qualquer, não é um jogo é que lhe vai acontecer. Mas pronto, voltando ao Lamelo, né? Ele é como o LeBron. O LeBron não precisou de saltar um ano porque pôde ser draftado diretamente à saída do liceu. Eles foram draftados ainda com 18 e fazem os 2 anos em dezembro. Yeah. Portanto, o Flag acabou de fazer 19. Acabou de fazer 19 anos. Quando a próxima época começar, o Flag ainda tem 19 anos. E basicamente, no outro dia, pá, contra os Houston Rockets, que é verdade que não são uma equipa meio estranha este ano, as vibes não são as melhores, epá, mas o gajo teve o Amen Thompson a defendê-lo, pá, o Amen Thompson que é indiscutivelmente um dos melhores defensores da liga, um gajo que foi fez parte do All Defensive Team, um tipo que todos nós veneramos Finalista para jogador defensivo do ano. Sim, o tipo que todos nós veneramos enquanto, pá, fogo, este gajo fisicamente é uma besta e tipo, é enorme, etc. Tipo, enorme no sentido de capacidade defensiva. E o gajo, tipo, pá, estraçalhou completamente, meu. Um miúdo com 19 anos, estás a ver? Parecia que era eu a defendê-lo, estás a ver? O Amen também tem 21. É verdade. Pronto, tudo bem. Mas parecia que estávamos lá nós à frente, estás a ver? Parecia que éramos nós à frente. Mas pronto, só para terminar o tema do Lamelo, boas vibes, não é? E pá, vamos ver. Estou muito curioso, estou muito curioso para perceber como é que os Hornets vão terminar a temporada, se conseguem chegar às 40 e tal vitórias, 40 vitórias, 40 e pouco, vamos ver. Eles estão com, acho que agora estão com 25, 28. 25, 28, portanto já jogaram... Faltam 39 jogos. Se forem 20, 19 até ao final do campeonato, fazem 45, 37, pode ser? Pode ser, não acho... 20, 19, que não é 30, onde... Estou aqui a fazer tudo mal. Portanto, tem 53, faltam 29 jogos. Faltam 29 jogos. Eles podem estar on pace para fazer 29, estás a ver, por exemplo. Sim. 29 e aí ganhar 45 jogos, por exemplo. Não acho impossível nesta altura para eles. Sim, acho que conseguirem um registro positivo era um ótimo sinal para a época deles. O sonho, obviamente, é chegar ao 7º, 8º para só precisarem de um jogo de play-in para entrar e não apanharem os Pistons à primeira, assumindo que os Pistons vão ganhar, e tentarem apanhar ali uns Knicks no meio de algum Celtics, drama que possa... No meio de algum drama que possa acontecer, ou os Celtics, se lá forem ao segundo lugar, eventualmente, mas acho que era
os playoffs de este eram muito mais giros este ano se os Hornets estivessem lá a brigar contra alguém. Isso eu acho que eram. E só para acabar aqui o paralelo com os Pacers, apesar de tudo, acho que há essa evolução que o Lamelo pode fazer, porque o Lamelo, apesar do sexto ano, também é um miúdo que fez 24 anos, pá, e agora ainda pode melhorar, mas o Haliburton tinha um nível de elevação dos colegas que ainda não tem, e a tomada de decisão. A história do Haliburton é sempre a mesma, quando recebe a bola já sabe o que é que lhe vai fazer, mete-a sempre no melhor lugar, e são 10 assistências para um turnover e meio, isso compra muita posse de bola, compra muita decisão certa, compra muita confiança aos colegas de equipa, porque agora chegou o Kobe White, ainda nem falámos dele, que está tentado com problema no gêmeo, que é sempre perigoso os problemas nos gêmeos por causa do Achilles, ele não vai jogar até o All-Star, pode ser que volte depois, mas é quase um super sexto homem para esta equipa se voltar em condições. O Grant Williams já voltou, que pronto, é o Grant Williams, mas é mais uma solução de front-court para fazer conjunto ali com o Diabate e com o Kalkbrenner, já são 3, pelo menos são mais 6 faltas para dar e ocupa um bocadinho mais de espaço lá dentro. São aqui dois... tem alguma experiência que nenhum Exatamente. dos jogadores daquela equipa tem, estás a ver? E depois essa é a questão da experiência. Enquanto número 1 e número 2, Haliburton Siakam é uma categoria e um nível de jogador que o 1 e o 2 dos Hornets, quem quer expor em 2, que o Knipples e o Brandon Miller ainda não tem. E depois ao McConnell, ao Obi Toppin, ao Nesmith, são jogadores com um nível de experiência que já não estão à procura dos jogadores que são na NBA. Eles sabiam exatamente aquilo que eram e foram postos no lugar certo por parte do Haliburton, portanto o plantel era muito harmonioso em todos os momentos de jogo, tanto que vimos não sei quantos comebacks e se estivessem a perder por 15, aquilo para eles era como estar a perder por 2, porque eles não se desviavam do plano. Estes Hornets são um bocadinho mais jovens mentalmente, não só no BI, parecem um bocadinho mais voláteis, portanto a equipa parece um nível de maturação diferente dos Pacers do ano passado, mas quem sabe, se pô, não estamos aqui a falar de uma equipa de top 6. É isso. Olha, continuando no Oeste, só porque havia outro assunto que eu tenho deixado pendurado desde a semana passada, que é, desde o início do ano, também, Joel Embiid Embidão. fez 17 dos 21 jogos dos Sixers, e nesses 17 jogos fez isto, médias, 30 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 54% de campo, 40% de 3 pontos, 87 lances livres, portanto é quase um 50-40-90. Com muitas idas à linha de lances livres. Sim. 6.5 plus minus, portanto o melhor plus minus da equipa nestes 17 jogos, ou desde o início do ano, é do Joel Embiid. Destes 17, os Sixers venceram 12 desses 17 jogos, estão no 6º lugar do Oeste. Estamos preparados para falar dos Sixers poderem ser fortes candidatos às finais do Oeste, ou isso é só um wishful thinking? Principalmente depois do que aconteceu com o Paul George. O Paul George volta no final de março, portanto acho que não é por aí que vão ou deixam de ir. Fortes candidatos, eu atrevo-me a dizer que se quiseres pôr Detroit nessa categoria, eu aceito, mas não sei se há mais algum forte candidato a ir à final da conferência esta. Há candidatos! Forte candidato a poder ir à final. Ou seja, sim, percebo, ok. Está bem, tens razão. Pronto, há candidatos. E os Sixers são os deles. Os Sixers, tal como são construídos... Colocas os Sixers acima ou abaixo, tipo dos Knicks, dos Celtics, dos Cavs? Coloco na última desse tier, provavelmente. Acima dos Raptors? Acima dos Raptors. Acho que... Portanto, abaixo dos Pistons e depois num segundo tier onde estão Knicks, Celtics, Cavs e Sixers, é isso? Sim, provavelmente sim. Okay. Acho que se apanhas uns Raptors Sixers em quarto, quinto e o Big 3 dos Sixers está saudável, eu provavelmente vou apostar nos Sixers para passar e provavelmente vão-me desiludir. O que é que queres que eu te diga sobre este filme? Não sei, meu. Não faz sentido, é só que me digas que é puto, não faz sentido. Começar pelo bom que é, eu não achava que íamos voltar a ver isto em Embiid, não achava que íamos voltar a ver um jogador de 30 pontos por jogo e estamos a ver, não sabe igual, uma pessoa está a ver e aquilo, este gajo faz-me lembrar um gajo que foi MVP há pouco tempo, não é igual, mas faz-me lembrar, porque no lado defensivo da bola o jogador não está lá, isso não há como esconder. Não é o mesmo Embiid. Mas por isso é que eu acho incrível ele não ser o mesmo defensor e ter o melhor plus-minus da equipa, ou seja, claramente que tem de haver aqui algum dedo do treinador, né? Porque se ele deixou de ser uma besta defensiva para ser
provavelmente uma liability, né? como dizem os americanos, o treinador tem de conseguir defender ou esconder isso, e isso tem estado a ser escondido, né? dentro do possível. Só é melhor ofensivamente o suficiente para esconder isso na defesa. Ou isso também, ou isso. E depois tens o plus-minus, os on-offs serem bons significa que o que vem atrás é muito mau, e depois quem vem atrás dele é aquela coletividade dos Jabari Walkers e dos Bonas e de não sei quem, é o que dá, é como o Jokic. Os Bonas, meu, o gajo que ia sendo MVP do Eurobasket, meu, este gajo aqui. Foi quase, foi por um triz. Mas o Jokic, quando vais ver as métricas avançadas, o Jokic é um dos melhores defensores do campeonato sempre. Porque a equipa é sempre muito melhor, mesmo defensivamente, do que quando ele está em campo, do que quando está fora dele, e porque atrás era os de André Jordans uma vez, era só lixo, pronto, ele jogava com os titulares e quando ias ver as métricas, o Jokic era um dos melhores defensores da liga, quando os teus olhos estão a ver claramente que isso que não é verdade, é o que está a passar um bocadinho com o Embiid este ano, o que vem a seguir é que é muito mau. Tínhamos dito, a tentar lançar esta época dos Sixers, que os contratos do Paul George e do Embiid eram tão maus, e se o Daryl Morey os conseguisse vender, e provavelmente ia ter que pagar para aqueles contratos saírem do plantel, que a melhor hipótese que eles tinham era tentar reabilitá-los na maneira do possível e ver o que é que o plantel dava. Saiu-lhes a sorte grande, primeiro com o Edgecamp, obviamente, que ganharam ali uma quarta arma para se juntar a estes três, e um puto que está sempre disponível e que é o futuro do franchise ao lado do Maxey, ou pelo menos parece ser. E de facto, o Paul George e o Embiid apareceram ambos a contribuir, tudo bem, 70%, 75% daquilo que foram, mas a um nível muito, muito apreciável. E isso, nesta conferência, parece-me ser mais ou menos suficiente para os Sixers poderem vencer uma ronda e depois logo sei o que é que se passa. Lá está, não sabemos. É de esperar que o Paul George chegue em ótima condição física ao basquetebol de abril e aos playoffs. O Embiid está disponível dentro do razoável, jogou 12 de 17 ou de 14 de 17, uma coisa assim, que quero que me tenhas dito. Vou desconfiar que só não jogou back-to-backs e que de resto jogou teve sempre... 17 dos 21 17-21. 17-21. Portanto, vou dizer que ele não jogou talvez back-to-backs só e que de resto teve sempre disponível. Nos playoffs não há back-to-backs. Vamos ver, é importante garantirem um top 6, foi uma coisa que não conseguiram garantir o ano passado, e o Embiid teve naquele volta não volta logo a jogar play-in, e isso não me parece bom para ele, porque ganha ali uma semana de descanso entre o fim da fase regular e a post-season. E nesta conferência tudo é possível, porque os Pistons vão assegurar o primeiro lugar mais ou menos tranquilamente, parece-nos, mas não é uma equipa que meta medo a muita gente, é uma equipa que é batível, é uma equipa que esta equipa ainda está para chegar a uma segunda ronda dos playoffs, e como estamos sempre a falar do steps to success e do ter que ir aos playoffs levar na cabeça uma ou duas vezes, achamos uma terceira mesmo ronda, queres dizer uma terceira ronda? Achamos mesmo que uma equipa que ainda não passou uma primeira ronda, os Pistons, ainda não passaram a primeira ronda. Passaram o ano passado, acho eu. Não, perderam a primeira com os Knicks. Ok, tens razão. Pensei que tinham perdido a segunda com os Knicks. Não, perderam a primeira com os Knicks. Os Pacers sim, os Knicks depois ganharam aos Celtics, tens razão, sim. Ganharam aos Celtics, mas perderam com os Pacers, exatamente. Yeah. Portanto, uma equipa que ainda não passou uma ronda de playoffs, acreditamos que vai ganhar 3, assim, sem mais nem menos, apesar de ter fator casa em todos, não me parecem favoritos, mas não me parece nada líquido, por isso a mesa está posta para um outsider qualquer, e o Embiid, se é isto que vai dar, que é o melhor jogador da conferência nos playoffs, de este. Assumindo que o Giannis vai à vida dele, que vai. Assim, o Embiid nesta altura é o segundo melhor jogador dos Sixers, não é? Portanto, se o Embiid é o teu, na teoria, se o Embiid é o teu segundo melhor jogador, em princípio estás numa posição, se calhar o teu segundo melhor jogador é o melhor jogador de qualquer uma das outras equipas. Estás a ver? O melhor jogador da conferência que vai jogar playoffs é o Cade? Pode ser o Maxey. O Maxey? Pode ser o Maxey. Brunson? Maxey, Brunson. Ou Embiid. O Tatum, se voltar no final de março, é automaticamente o melhor jogador da conferência? Jalen Brown, né? É o teu puto Jalen? Jalen Brown. É o Nemias, nunca vamos saber, são perguntas às quais temos ontem à noite, derrota dura, não é, dos Celtics em casa. E é engraçado perceber, desculpa, sei que estão à parte, mas é já que estavas a falar nisso, porque a falta que faz o Nemias, porque o Nemias ontem, não sei se viste o jogo, não deves ter visto. Não vi. O Nemias ontem tive que me levantar às 5, se calhar estavam a jogar ainda. Que eu tive teve super limitado, não, jogaram às 5:30 da tarde. Teve super limitado de faltas. Os jogos foram cedíssimos ontem, por causa da Super Bowl. Teve muito limitado de faltas,
fez 4, saiu, voltou a entrar, fez a quinta, não voltou a entrar outra vez. Pá, e depois dele sair os Celtics tiveram a perder por alguns, o Nemias estava com o melhor plus minus, lá está, dos Celtics. Conseguiram recuperar até ali aos 4-5, pá, e depois quando o gajo faz a quarta, os Knicks cavam um bocadinho, e depois ele entra, faz a quinta, pá, e depois a partir daí foi um descalabro total. Porquê? Porque Vucevic, Luka Garza, pá, tudo muito bonito, mas é pá, Corpanzil, não é? Ou para aguentar com o Towns, ou para estar nas ajudas, tipo, não há, tipo, isso é mentira, estás a ver? Isso é mentira. Então, duro ontem duro para o Nemias, pareceu-me, e duro para os Celtics, que estavam a receber os Knicks, né? E eram uma equipa de quem eles estavam à frente, agora estão empatados no segundo e no terceiro. Está tudo em aberto. Também os Knicks estava tudo a entrar, ou seja, sinto também o jogo lhes correu particularmente bem, os 6 decisivos todos, os Celtics também não estavam muito concentrados na defesa, etc. Apesar do Baylor Shireman, como é que se chama, ter feito quase um triplo-duplo. O Baylor Shireman tinha tipo 11 ressaltos no fim da primeira parte, não é uma coisa assim. 11 ressaltos e 5 assistências. O gajo está aí. Mas pá, duro, portanto, isto só para dizer que as coisas estão um bocado em aberto, estás a ver? Estão um bocado em aberto. Pá, e quando começar os playoffs, o ritmo baixar um bocadinho, não é? Isso só vai favorecer um gajo como o Embiid, não é? Isto não está para correrias, não é? Está para com calminha. O número de posse-bolas a baixar e todas vão ser mais importantes do que na temporada regular. Sim, se calhar numa equipa que tem o Tyrese Maxey, que está na luta para ser o melhor marcador da NBA, que tem o Joel Embiid, que tem o VJ Edgecombe, que tem jogado bem, que tem o Paul George como terceiro ou quarto melhor jogador de uma equipa. Não parece que esteja propriamente mal servida, depois pode faltar aqui um bocadinho de profundidade, mas os Sixers, se ninguém se aleijar, são claramente uma equipa para se contar com. Tem o Dominic Barlow, lembra-se quando o San António dispensou o gajo, eu disse deste Barlow, vão ouvir falar dele ainda. Foi para os Hawks, não fez nada e agora está a render. Sim. Mas quem vai ganhar esta conferência de fininho? O ano passado foram de frente para trás e espativaram-se com espetáculo. Este ano vão de trás para a frente e isto vai cair nos Cavs. Puto Barbas vai ganhar a conferência. É verdade, já se estreou. Muito bem, olha... Estávamos a falar do melhor jogador da conferência e é crime não falar do Donovan Mitchell, já agora. Donovan Mitchell e James Harden. Estão lá todos. Muito bem. Não vamos falar do Giannis. Eu sei que tenho sido tagado para comentar, não sei o quê, não vou. O Giannis está fora. Giannis, nós nem sabemos se a próxima vez que jogar vai ser na conferência esta. Não sabes? Esta próxima vez que chegar pode ser se calhar naquele site de apostas que ele agora está a promover. Não são apostas, Filipe, são mercados de previsão de eventos. Previsão de eventos, sim, certo. Peço desculpa. Ou quando for a um jogo do Chelsea, não é? A equipa feminina do Chelsea. Bom, é a lebronização do Giannis agora, não é? Tipo, agora sou um businessman. Bom, vamos avançar. Temos de ir à nossa rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano. As odds não mentem. Temos aqui as odds. Olha lá, queres ver? Olha aqui eu a compartilhar tela. Aí, por acaso não partilhamos ecrãs, mano. Não partilhamos, mas vou partilhar agora. Temos aqui as odds dos jogos que vão acontecer na madrugada de terça para quarta-feira. Cá está, Knicks Pacers 1,18 para os Knicks, 3,70 para os Pacers. Rockets Clippers 1,29 para os Rockets, 2,90 para os Clippers. Suns Mavericks 1,34 para os Suns, 2,67 para os Mavericks. E Lakers Spurs 2,10 para os Lakers, 1,55 para os Spurs. Tens gostado de ver os... pera lá, ninguém está a ver as odds. Eu vou partilhá-las agora. Espera aí. Como é que estás? Agora é que está. Agora é que estão aqui as odds todas. Agora é que estão aqui. Espera aí. Ainda não? Isto é um momento audiovisual espantoso, especialmente áudio. Sim, agora é que sim. Agora é que está tudo. Desculpa lá. Cá estão elas. Só para quem está... Eu já as disse, mas só para quem quiser ver. Só um bocadinho aqui, que é... estás a gostar do regresso do Austin Reeves ou não? Sim. Gosto sempre quando os meus melhores jogadores estão disponíveis. Ok. Pronto, era só isso. Não tenho mais. Não tenho mais. Gostaste do Luke Kennard? Estás a gostar disso? Não. Acho que os Lakers estão no... Não estou a gostar especialmente do Luke Kennard. Os Lakers não iam fazer nada.
O Pelinka leu a situação, ou ficou a dormir durante a trade deadline, que é um boato que normalmente corre. A anedota na blogosfera lakeriana é que ele acorda na sexta muito ofendido que a trade deadline acabou na quinta-feira. Acaba sempre na quinta-feira, mas ele acha que só acaba na sexta. Mas ele pode ter feito a mesma leitura que eu, que é não há quantidade de trocas que salve esta temporada dos Lakers, que os Lakers para poderem competir precisam daquele inchaço de 55 milhões de dólares que saia dos livros, sob a forma do LeBron James para o ano. Por isso eu nem sequer a do Canard tinha feito, porque os Lakers só tinham uma pick de segunda ronda para trocar, disponível para trocar, e as picks de segunda ronda dão muito jeito para negócios mais pequenos, ou quando queres despachar salário, ou quando queres ir buscar um jogador com uma equipa que não está a competir, não quer, e em vez de fazer buyout, tu tiras uma pick de segunda ronda e ela dá desse jogador, dão jeito para negócios acessórios. Os Lakers só tinham uma ou duas disponíveis, penso eu, e deram uma para o Canard, que sim senhor, atira quase 50% triplo, e por isso à volta daqueles rapazes é uma receita... É um bom jogador para jogar com o Luka e com o LeBron James, são potencialmente bons, formidável. o problema é o resto, Mas sim. a história dos triplistas em LA, se eu ganhasse 10 cêntimos cada vez que um especialista de triplo chega aos Lakers e depois acerta 32%, tipo Malik Beasley, eu tinha alguns cêntimos. Não é muito, mas é curioso que aconteça várias vezes quando eles vêm para os Lakers. E depois falta o resto. E pelo menos o Gabe Vincent ainda me dava alguma esperança que pudesse defender uma coisa ou outra. O Canard nem uma nem outra. Mas pronto, o Austin Reeves está de volta, hoje não há Luka, portanto seguimos. Siga. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando à nossa... Meio triste não me teres trazido odds dos Jogos Olímpicos de Inverno, uma coisa que eu gosto muito. Gostas muito de Jogos Olímpicos de Inverno? Gosto. Gosto de esportes de inverno. Eu não percebo nada, porque eu não sei nada, estás a ver? Não sei... Não precisas de saber, só precisas abrir o site da Betano e dizer quem é que vai ganhar o bobsleigh. É verdade, mas posso tentar procurar. Sabes o que é o bobsleigh? Não sei, mas sei que foi um tema no... São aquela que eles enfiam 4 dentro de uma espécie de nave espacial e que têm que entrar todos ao mesmo tempo. Já sei. E os americanos espetaram-se todos e não passaram na primeira. Mas olha, não estão aqui no... Não está aqui no site da Betano, não. Está Skeleton, que eu não sei o que é. Skeleton é o que eles metem em cima de uma prancha. De barriga para baixo também, a andar, é esse. Okay. Aparentemente, Matt Weston é o favorito. De onde? Em Skeleton. Mas americano? Não sei, aqui não diz. E depois seguido de Amadeu Bagnis. Também. Matt Weston 1,27, Amadeu Bagnis 8,25. E depois Zhang Yin com 12. Calculo que seja chinês. Pronto, arriscar. Já tivemos um apontamento vindo de cortina da mesa. Sim. Só voltando à nossa conversa antes de irmos embora. Mais 2 assuntos, mais rápidos. Primeiro, buyout market. Temos alguns jogadores que ou já foram dispensados ou podem vir a ser dispensados. Uhum. Temos aqui alguns nomes. Vou partilhar aqui o que o Lucas deu. O nome se calhar principal era o Cam Thomas, que entretanto já arranjou pois, o nosso puto Cam Thomas. Juntou-se a Doc Rivers nos Milwaukee Bucks. Eu não sei, eu sinto que é uma espécie de cereja no topo do bolo, parece-me, a chegada do Cam Thomas aos... Isto é um casamento perfeito. Uma equipa que quer perder o máximo de jogos e uma equipa para a qual o Cam Thomas olhou e pensou, espera lá, eu aqui sou o franchise player. E o general manager dos Bucks disse assim, pois és, podes lançar 30 vezes até ao final do ano. Sim, houve o Miles Turner vai ficar com um braço, ter o braço no ar a pedir a bola, estás a ver? E nunca a receber no canto, no poste baixo. O gajo vai ficar com um bracinho e com um ombro. Não está escrito os braços no ar nesta equipa sem verem a bola. Aliás, Kevin Porter Jr., Kyle Kuzma e Cam Thomas, pá, por favor, quero os minutos, quero consumir todos estes minutos ao mesmo tempo, estás a ver? Na veia. Mesmo. Lá em casa, para quem achar um bocadinho estranho um jogador, porque não é todos os dias que um jogador com menos de 25 anos e que marca mais de 25 pontos por jogo, simplesmente uma má equipa lhe diz a porta de saída é por ali, não te queremos mais. Isto vem do verão, em que os Nets e o Cam Thomas não chegaram a um acordo, portanto o Cam Thomas quis jogar pela qualifying offer, que era um último ano de contrato que ele tinha,
que ele podia aceitar, porque os Nets lhe estenderam essa qualifying offer para não perderem o jogador por nada, mas a partir do momento em que ele jogou por este valor, aconteceram duas coisas. Ele este ano só podia ser trocado para onde quisesse, podia vetar qualquer troca, que o tornava muito difícil uma equipa qualquer e trocar por ele, porque ele tinha de aceitar e os Bucks tinham de se sujeitar a isso. E depois, porque no final da temporada os Nets não tinham qualquer poder negocial sobre ele, porque ao não lhe terem feito uma oferta e ele ao estar a jogar para o qualifying offer, ele no final do ano é um jogador livre, completamente livre, e os Bucks não lhe podem dar mais, mesmo sendo a equipa onde ele estava, como acontece em circunstâncias normais, não lhe podem dar mais do que a concorrência. Ficam em pé de igualdade, portanto decidiram que não queriam continuar com o Cam Thomas e cortaram já o cordão umbilical. E agora? Cam Thomas, internacional pelo Japão, não nos podemos esquecer. Não sei se é internacional pelo Japão, mas é nascido no Japão. Não jogou pela seleção do Japão? Não. Acho que não. Cam Thomas, nascido no Japão. Para além do Cam Thomas, temos outros nomes que estão aí ainda ou disponíveis ou prestes a ficar disponíveis. Kyle Anderson, Malachi Branham, Mike Conley, Pat Connaughton, Eric Gordon, ou o seu cadáver, Haywood Highsmith. Eu só ouvi falar em cadáveres até agora. Sim. Darius Saric, Mason Plumlee, Chris Paul, George Niang, Chris Middleton, Kevin Love, DeAndre Jordan. Achas que há algum destes jogadores que ainda pode ajudar alguma equipa? Olha, falávamos dos Hornets há pouco. Ainda pode ajudar uma equipa como os Hornets a ter pelo menos uma profundidade maior nos playoffs, este tipo de jogadores mais experientes? Talvez um jogador anterior, não me estou a lembrar agora de todos os nomes que disseste. Daí é uma coletânea de jogadores que ou está na fase descendente da carreira ou já não os vemos nos cortes há algum tempo, o que faz sempre duvidar que o mercado de buyout hoje em dia não há muitos milagres. Mesmo o próprio Chris Middleton, o jogador mais credenciado daí, cheira um bocadinho. Há duas épocas quando os Thunder foram buscar o Gordon Hayward e pensaram, este gajo é muito bem pescado, era porque uma peça que lhes faltava para o banco, experiente e tal, vai ajudá-los, e depois não ajudou um chouriço, porque eles quando não competem até a meio de fevereiro, não é fácil apanhar aí o comboio, não só físico, como da equipa que já está a jogar junta há não sei quanto tempo. Eu olhando com as lentes amarelas dos Lakers, eu acho que o Haywood Highsmith é um jogador que me interessava, porque é um 3&D, enfim, o 3 não aparece sempre, mas é um jogador que no seu melhor é um defensor de alto nível, porque mostrou isso em Miami já por largos períodos. É um jogador que, ao contrário do resto dessa lista, não tem 47 anos, eu não sei quantos é que ele tem. Tem 29, sim. Tem 29, portanto aí também me parece mais interessante, e não tendo ainda jogado nada este ano, porque ele é enviado numa troca para os Nets, uma troca que os Miami Heat quiseram só ver-se livres de salário por alguma razão qualquer. Foi a troca do Norman Powell, eles meteram os Nets, despacharam o salário do Haywood Highsmith para Brooklyn só porque sim. Ele ia magoado, foi operado na off-season, não contou para o Jordi Fernandes, portanto nem sequer nunca chegou a jogar, portanto mesmo que não contasse muito para este ano, acho que era um jogador que pode ter algum valor reabilitado. Agora o resto, se eu fosse uma equipa má, ia ver o que é que se passava com o Malachi Branham, porque me enganou-me, eu achava que ele ia dar o jogador, eu achava que até tinha ali alguns, a maneira como ele tinha alguns floaters, eu operava no mid-range, eu até fiz um post no Twitter grande uma vez, uma thread sobre o jogo do Malachi Branham que me agradava. A verdade é que foi um dos putos dos Spurs que já ficou pelo caminho, como o Blake Wesley foi mandado para Portland, como o Sidi Sissoko que também já foi despachado e agora está a jogar em Portland, mas eu ainda tinha algum stock do Branham e era alguém a quem eu ia. Para os Hornets em específico, não sei que jogadores interiores é que disseste. O Kevin Love jogou mais este ano do que estavam à espera, se calhar para o quarto pick. Não, não tem de ser para os Hornets. Estava a pensar só, por exemplo, o Pat Connaughton ainda não tem basquetebol para poder jogar um bocadinho. Estou a pensar agora alto contigo. É um tipo que já jogou playoffs, é campeão, acho, da NBA. É campeão pelos Bucks? Pelos Bucks, teve contributos interessantes nesse título. Não sei, pode ser um tipo interessante, lá está. Não é um mau defensor. Não. Eu gosto do jogo do Kyle Anderson, porque Kyle Anderson, sim, também teve já envolvido em muitas batalhas, é um jogador experiente, é um tipo que as equipas costumam ser melhores com ele em campo do que fora dele, e agora, claro que não é para ser power forward titular de lado nenhum, mas para ser nono ou 10º homem, para estar ali, jogar 10 minutos, e se alguém se magoar, joga 24 numa noite, era um jogador interessante. Também não, parece que tem 40, mas deve ter aqui 32 ou assim. Não sei, por acaso não sei. Deixa lá ver que idade é que tem o Kyle Anderson. Não é dos piores. Kyle Anderson tem 32 anos. 32 anos.
vai fazer 33 em setembro. É por aí. Acho que um contender há de ir ao Chris Middleton pelo valor do nome e na esperança que ainda Possa tenha ali mandar qualquer coisa. aquele jogo de 20 pontos nos playoffs, né? Uhum. Estar ali É por aí. quentinho. Acho Muito que são os bem. jogos mais interessantes. Antes de irmos embora, uma notícia surpreendente, podemos chamar assim, porque foram anunciados os jogadores que vão competir no concurso de 3 pontos da NBA, que tornou-se fora o jogo All-Star, ou se calhar incluindo o jogo All-Star, a competição mais interessante do fim de semana All-Star, pelo menos aquela onde a competição parece ser um bocadinho mais a sério, onde tem jogadores melhores a fazer, os melhores intérpretes daquela especialidade a participar. E os concorrentes neste ano são Devin Booker, Con Canipel, cá está, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis, Norman Powell e Damian Lillard. Como assim, Damian Lillard? Damian Já Lillard quis não dizer como estava... assim Bobby Portis? Também, não, repara, para mim é mais surpreendente o Damian Lillard estar do que o Bobby Portis. Mas o Lillard não estava lesionado. Isto tudo é para... O Lillard ganhou em 2023 e 2024, tem 2 vitórias. Há 2 jogadores na história da NBA que têm 3 vitórias neste concurso de triplos. Um é o Larry Bird, o outro é o Craig Hodges. Achas que isto tudo é para ele tentar ganhar o 3º título de lançamento de 3 pontos na NBA? Ele pode lançar, se quer dizer, deve poder, né? Senão não ia ao concurso de 3 pontos. Mas ele não é uma lesão grave, a lesão que ele teve? Aquilo é grave, mas eles são operados e o problema é a velocidade, são as mudanças de Ritmo, direção, né? é o ritmo do jogo, não é estar parado a lançar 30 vezes ao sexto. Eu aposto que ele faz 200 lançamentos por dia quando é dia de lançar, isso não é por aí. Agora, deixa-me até triste, porque como tu estavas a dizer, o concurso de 3 pontos tem premiado os melhores intérpretes e é um concurso que até como tem muitos concorrentes, tem 7, 8 concorrentes muitas vezes até premia os tipos que estão a ser bons nessa temporada, quando um está a dar nas vistas da linha dos 3 pontos, pronto, este ano, sim senhor, tu vais mandar. Ele tem 0 jogos, o que é que um tipo... Imagina, o Donovan Mitchell lidera todos os jogadores com 180 triplos. Depois ao Steph Curry, já tiveram os seus concursos de 3 pontos, não querem, tudo bem. Depois ao Knipple... Não, o Mitchell vai. O Mitchell vai, ok. Depois é o Knipple, faz sentido, está lá. Depois é o Maxey, faz sentido, está lá. Depois temos o DiVincenzo, o Trey Murphy, o Colin Gillespie, não é um tipo muito mais bem chamado, tudo bem, está o Booker de Phoenix por uma questão de status. Sim, mas o Trey Murphy e o Dante DiVincenzo eram mais bem chamados do que o Damian Lillard, sim. Claro. O Colin Gillespie é uma história do caraças este ano, o Alexander Walker... Anthony Edwards, até o Anthony Edwards, a ver, que se calhar até está a lançar pior este ano, mas se era para ter uma estrela, não é? Se era para ter um... Michael Porter Jr., está a lançar que parece um lança-chamas. O que é que essa malta toda pensa? Eles se calhar preferem ir passar o fim de semana fora, já que não vão alçar, não irem lá só para o lançamento de 3 pontos e darem um saltinho às Bahamas e ninguém os O Shea está nas Bahamas há uma semana, puto. O Shea... É verdade. o Shea que não joga só vai jogar depois do All-Star, não é? É verdade, vai ser reavaliado depois do All-Star, é esperado que volte mais ou menos brevemente, não há de ser nada grave. Volta ao J-Dub hoje para os Thunder, portanto sai um entre outro, pode ser que não percam muito. Curioso para ver o Jared McCain por aquelas bandas, acho que foi uma bela compra dos Thunder. Em relação ao Lillard, não percebo o que é que se passa na cabeça dele, porque se ele fizer uma figura vergonhosa, era tipo, claro meu, tu estavas magoado e não competiste o ano todo, o que é que foste aí fazer? Imagina que ganha. Vão estar a malta toda, mesmo que não saiba o que é que isto quer dizer, a dizer, pois, esta malta não quer jogar, estão lesionados por tudo e por nada, está a descansar em casa, mas afinal estavam para jogar e não sei o quê. Acho... Se ele ganhar, vai ser... Sim, a única coisa que me surpreende é como é que nos Estados Unidos há não sei quantos gajos que são gajos de alfama, não é? Que é isso a dizer, esta malta, isto é gente, Zé Manuel taxista, estás a ver? Isto é gente que não interessa. Eu estava a falar mesmo dos Tugas. Estava a falar mesmo dos Tugas. Dos Tugas, estás a falar dos Tugas, está bem. Olha, estamos despachados, puto. Estamos. Querias falar mais alguma coisa? Não queria falar mais nada, que aqui é mais uma hora do que aí, tenho que ir fazer ao OCA, amanhã o dia começa cedo. Tens de ir dormir, né? O dia começa cedo. Então, malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem
o A Bola Não Mente no YouTube, ativarem o sininho e também tornarem-se patronos em patreon.com/A Bola Não Mente. Lucas, aquele abraço, hein? Faz boa Um grande viagem de abraço. regresso. Até para a semana. Assim, voltarei na quinta-feira só. Obrigado por seres quem és. E aquilo que tu és, João Diniz, és um tipo que tem tantos triplos marcados na NBA este ano, como um tipo que vai participar no concurso de triplos este ano. Muito obrigado por isso, Lucas. Obrigado e até à próxima.